Vamos iniciando, né, pessoal? Você tá bem, vereador? Vamos lá? Boa tarde a todos e todas, nossos internautas, vereadores, vereadoras. Em nome do povo frecheriense, com a permissão de Deus, declaro a sessão aberta. Pode tomar os seus assentos. Justificar aqui a ausência da vereadora Aninha, né? Infelizmente teve a perda aí do seu pai, não pôde comparecer, justificado sua ausência, né? A vereadora Silvia justificou que está chegando há poucos minutos aí. A vereadora Dorinha, não sei se ela vai chegar, até agora ela não justificou se vai vir ou não. Enquanto isso, nós vamos dando andamento aqui na nossa sessão, ok? Pronto, os vereadores registraram as presenças aí no tablet. Pauta da primeira sessão extraordinária do primeiro período legislativo do segundo ano da legislatura 2025 a 2028, realizada em 28 de janeiro de 2026. Ordem do dia, discussão e votação do projeto de lei número 001/2026, regulamenta o sistema de contratação de plantões no âmbito do Hospital Municipal do município de Frecheirinha, mediante credenciamento por chamamento público e da outras providências. 2. Discussão e votação do projeto de lei número 002/2026, dispõe sobre a atualização dos salários, vencimento, provento e vantagem dos servidores públicos do município de Frecheirinha, em razão do reajuste do salário mínimo nacional e da outras providências. Terceiro, informes e uso da tribuna. Quero dar boas-vindas a todos, novamente, aos vereadores, vereadores. Dizer que os trabalhos legislativos regimentais inicia na próxima, passando dessa sexta-feira na outra, né? Justificar aqui, registrar aqui a presença do secretário de Saúde, Marcílio, subsecretário Manelzinho e suplente de vereador que esteve conosco até um dia desse. Grande vereador, grande líder do prefeito que foi aqui nesta casa, defensor da saúde pública do nosso município. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. E nossos internautas que nos acompanham. Gabinete do Prefeito, ofício número 006/2026, Frecheirinha, 21 de janeiro de 2026. Excelentíssimo senhor Manuel Aurélio Alves da Rocha, presidente da Câmara Municipal de Frecheirinha, Ceará. Assunto: encaminhamento do projeto de lei municipal 001/2026, pedido de urgência urgentíssima. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar o projeto de lei municipal número 001/2026, que regulamenta o sistema de contratação de plantões de saúde no âmbito do Hospital Municipal de Frecheirinha, Ceará, mediante credenciamento por chamamento público, acompanhado de sua respectiva justificativa e do demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro para apreciação e deliberação do plenário. Considerando a necessidade imediata de garantir a continuidade do serviço de saúde do município, requeiro a tramitação da matéria em regime de urgência urgentíssima, a fim de evitar prejuízos à assistência à saúde do município e assegurar o pleno funcionamento do Hospital Municipal. Atenciosamente, Francisco Mesquita Portela, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 001/2026, Frecheirinha, 21 de janeiro de 2026. Regulamento do sistema de contratação de plantões no âmbito do Hospital Municipal do município de Frecheirinha, Ceará, mediante credenciamento por chamamento público e da outras providências. Prefeito Municipal de Frecheirinha, encaminhar à Câmara Municipal de Frecheirinha para apreciação e votação do seguinte projeto de lei municipal. Artigo 1º. Fica regulamentado no âmbito do município de Frecheirinha o sistema de contratação de plantões de saúde a ser executado no Hospital Municipal, com fundamento nos artigos 30, inciso 1 e 2 e 199, parágrafo 1º da Constituição Federal, nas leis federais número 8.101
80/1990 e número 8.142/1990, na Lei Federal número 14.133/2021, na Lei Orgânica do Município, Decreto Municipal número 002/2024. Artigo 2º. A contratação deverá ser precedida de credenciamento dos interessados mediante procedimento de chamamento público credenciamento. Parágrafo único. Credenciamento é ato administrativo e chamamento público que visa a contratação e igualdade de condições de todos os interessados que sejam hábeis a prestar os serviços reclamados pela administração pública municipal. Artigo 3º. O edital de credenciamento deverá especificar o objeto a ser contratado e fixar clara e objetivamente os critérios e exigências mínimos à participação dos interessados, respeitado o princípio da impessoalidade. Artigo 4º. Deverão ser observados os seguintes requisitos. 1. Da ampla divulgação mediante publicação do edital em diário oficial ou jornal de circulação regional, no site oficial do município, no PNCP, podendo também a administração se utilizar suplementarmente e a qualquer tempo, com vistas a ampliar o universo dos credenciados, de convites e interessados do ramo que gozem de boa reputação profissional. 2. Fixar os critérios de exigência para que os interessados possam se credenciar. 3. Fixar de forma criteriosa a tabela de preços que remunerará os diversos itens de serviço de saúde e os critérios de reajustamento, bem como as condições e prazos para o pagamento do serviço realizado. 4. Estabelecer as hipóteses de credenciamento de forma que sejam imediatamente excluídos os credenciados que não estejam cumprindo as regras e condições fixadas para o atendimento. 5. Permitir o credenciamento enquanto o mesmo estiver vigente de qualquer interessado que preencha as condições exigidas. 6. Prever a possibilidade de renúncia do ajuste a qualquer tempo pelo credenciado, bastando notificar a administração com as antecedências fixadas no termo. 7. Possibilitar que os usuários denunciem qualquer irregularidade verificada na prestação do serviço ou no faturamento. E 8. Fixar as regras que devam ser observadas pelos credenciados no atendimento ao usuário. Artigo 5º. Poderão participar do chamamento público pessoas jurídicas que atuem no ramo de atividade do objeto, que preencha as condições exigidas pela administração e que estejam dispostos a prestar serviço conforme preço descrito no artigo 11 desta lei. Artigo 6º. O chamamento público para credenciamento permanecerá aberto pelo prazo de 12 meses, admitindo-se, durante sua vigência, a inscrição de novos interessados que atendam às condições estabelecidas no edital. Parágrafo 1º. Os contratados decorrentes do credenciamento terão vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura. Parágrafo 2º. A vigência contratual poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, desde que haja interesse da administração pública anuência do contratado e seja demonstrada a vantagem para o município, nos termos do artigo 107 da Lei Federal número 14.133/2021, mediante a formalização do termos aditivos. Artigo 7º. O procedimento de chamamento público para credenciamento de que trata esta lei fundamenta-se no artigo 199, parágrafo 1º da Constituição Federal, nos artigos 24 e 25 da Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, nas disposições da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como na legislação municipal pertinente e nas demais normas aplicáveis à matéria. Artigo 8º. O processo de credenciamento na condição de procedimento auxiliar de contratação deverá ser regularmente instruído com os elementos de planejamento justificativos e documentos exigidos pela Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, e pela regulamentação municipal aplicável, especialmente no que se refere à definição do objeto, à demonstração do interesse público, à fixação prévia de critérios objetivos e à observância da proporcionalidade e da pertinência das exigências em relação ao objeto.
Artigo 9º. As contratações realizadas com fundamento nesta lei não geram vínculo empregatício, estatutário ou previdenciário entre o município de Frecheirinha, Ceará e os profissionais ou entidades contratadas, caracterizando-se como prestação de serviço de natureza eventual, por demanda e no interesse público, observada a legislação aplicável. Seja bem-vinda, vereadora Silvia. Artigo 10º. Para os fins desta lei, a prestação de serviço de saúde dá-se-á por meio da contratação de plantões a serem executada por empresa com habilitação para tal. Artigo 11º. Os valores devidos pelo serviço de plantões de saúde contratados executados por intermédio de pessoas jurídicas credenciadas constarão no anexo do edital, observando o interesse público, a disponibilidade orçamentária e a legislação aplicável. Artigo 12º. Compete à Secretaria Municipal de Saúde estabelecer diretrizes gerais, fluxos operacionais e mecanismos de acompanhamento da execução dos plantões de saúde contratados, com a finalidade de assegurar a regularidade, a continuidade e a efetividade do serviço prestado, vedada a interferência direta na gestão de pessoal das pessoas jurídicas contratadas. Artigo 13º. A pessoa jurídica contratada será comunicada pelos canais definidos no instrumento contratual acerca da necessidade de execução dos plantões de saúde contratados, cabendo-lhe adotar as providências necessárias para a disponibilização de profissional habilitado, nos termos do objeto pactuado e das condições estabelecidas no credenciamento. Parágrafo único. O descumprimento pela pessoa jurídica contratada das obrigações assumidas quanto à execução dos plantões de saúde poderá ensejar na aplicação das sanções administrativas previstas no edital, no instrumento contratual e na legislação aplicável, inclusive o descredenciamento, observados os contraditórios e a ampla defesa. Artigo 14º. A mera comunicação da necessidade de execução do plantão, nos termos definidos do edital e no instrumento contratual, não implicará por si só alteração, acréscimo ou supressão dos valores pactuados, sendo a remuneração devida exclusivamente pelos plantões efetivamente executados, conforme as condições estabelecidas no contrato. Artigo 15º. Compete à Secretaria Municipal de Saúde definir no âmbito do planejamento da assistência, as especialidades médicas relacionadas ao planejamento, à execução dos plantões de saúde contratados, considerando as demandas do serviço, a complexidade do atendimento e as normas técnicas regulatórias expedidas pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Artigo 16º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, observando o interesse público e a disponibilidade orçamentária e financeira, a atualizar por decreto os valores dos plantões de saúde previstos no anexo disposto do edital, a partir de 1º de fevereiro de cada exercício financeiro, mediante a aplicação do coeficiente correspondente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, ou de outro índice oficial que venha a substituí-lo, conforme divulgação do Governo Federal. Artigo 17. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de recursos consignados no orçamento geral do município, a conta de dotações específicas da Secretaria Municipal de Saúde, observada a programação orçamentária e a financeira, a disponibilidade de recursos e os limites estabelecidos na legislação aplicável. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogada as disposições em contrário. Passo da Prefeitura de Frecheirinha, Estado do Ceará, aos 21 de janeiro de 2026. Francisco Mesquita Portela, Prefeito Municipal de Frecheirinha. Justificativa. A justificativa ao projeto de lei municipal 001/2026 regulamenta o sistema de contratação de plantões no âmbito do Hospital Municipal do município de Frecheirinha, Ceará, mediante credenciamento por chamamento público e da outras providências. Excelentíssima mesa diretora da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores e senhoras vereadores.
Submeta a elevada apreciação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei municipal 001/2026, que tem por objetivo regulamentar o sistema de contratação de plantões de saúde do Hospital Municipal de Frecheirinha, mediante credenciamento por chamamento público em razão do encerramento do contrato firmado com a Organização Social, OS, até então responsável pela execução dos plantões no âmbito hospitalar. Com o término do contrato, torna-se indispensável a adoção de novos meios de contratação capazes de assegurar a continuidade do serviço de saúde. Sendo assim, o credenciamento se torna um meio mais adequado e eficiente, permitindo a contratação de pessoas jurídicas habilitadas, conforme a demanda do serviço. Dessa forma, o projeto de lei visa assegurar a continuidade e a regularidade do serviço, bem como conferir maior controle e eficiência à gestão dos plantões médicos, atendendo ao interesse público e às necessidades da população de Frecheirinha. Passo da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, Estado do Ceará, aos 21 de janeiro de 2026. Francisco Mesquita Portela, Prefeito Municipal. Demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, artigo 16, inciso 1, lei número 101/2000, lei de responsabilidade fiscal. Projeto de lei do orçamento, isso aqui é projeto de lei municipal número 001/2026, regulamento do sistema de contratação de plantões de saúde no Hospital Municipal de Frecheirinha. O objeto: natureza do impacto. O presente demonstrativo tem por finalidade evidenciar o impacto orçamentário e financeiro decorrente de regulamentação do sistema de contratação de plantões de saúde no Hospital Municipal de Frecheirinha, mediante credenciamento por chamamento público. Estimativo do impacto financeiro. Para fins de estimativa, foram adotados os seguintes parâmetros: duração do plantão, 12 horas. Valor unitário do plantão, R$ 1.720,95. Quantidade de plantonistas diurno, 2 plantonistas. Quantidade de plantonista noturno, 1 plantonista. Média mensal de plantões, 90. Feriado nobre anual, 6. Quantidade de plantões em feriados nobres, 18. Valor do plantão em feriado nobre, R$ 3.441,90. Estimativa global do impacto financeiro. Impacto financeiro de plantões regulares. Tipo de plantão, a quantidade, tipo de plantão regular, quantidade 72, valor unitário R$ 1.720,95, valor mensal R$ 123.908,40, valor anual R$ 1.486.900,80. Impacto financeiro anual, feriados nobres. Tipo de plantão, feriado nobre, quantidade 18, valor unitário R$ 3.441,91, valor mensal, tem só um X aqui, valor anual R$ 61.954,20. Valor médio anual R$ 1.584.855, valor médio mensal R$ 129.071,25. Conclusão: diante das estimativas apresentadas, conclui-se que a regulamentação do sistema de contratação de plantões de saúde no Hospital Municipal de Frecheirinha, mediante credenciamento por chamamento público, gera impacto orçamentário e financeiro previsível e compatível com a capacidade financeira do município. Passo da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, Estado do Ceará, aos 21 de janeiro de 2026. Francisco Mesquita Portela, Prefeito Municipal. Bom, pessoal, o projeto está em discussão. Vamos deixar aqui, depois da discussão, a gente lê aqui os pareceres, tá certo? E é importante a gente avaliar, se os vereadores concordarem, eu acharia importante abrir aí um espaço para o secretário de Saúde falar um pouco, explicar um pouco sobre o projeto, né? Sobre essa redução. Se quiser usar a tribuna, secretário, fica à vontade, tá certo? E aí é bom que a gente abre as discussões. E caso o pedido de urgência e urgentíssima seja atendido por esta casa, algum vereador ou vereadora que, se quiser se manifestar o pedido de urgência e urgentíssima, fica à vontade. Boa tarde a todos, nobres vereadores, mesa diretora. Eu só queria justificar a falta da vereadora Dourinha, que ela me ligou, estava meio adoentada,
não podia comparecer, tá bom? Pronto, só justificar aqui a ausência da vereadora Dorinha, por problema de saúde, não pôde comparecer à sessão. Fique à vontade, senhor secretário. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, agradecer a Deus por esse momento, estar aqui reunidos aqui nessa sessão extraordinária, que é a pauta que regulamenta o sistema de contratação de plantões do âmbito do município de Frecheirinha. E assim, a nossa gestão da Secretaria de Saúde, na gestão do nosso prefeito Gargamel, tem pautado muito tanto a fidelidade de contratação de profissionais, como da assistência ao cuidado da saúde do nosso município. E não é diferente, senhor presidente, desse sistema. A dificuldade hoje que os municípios apresentam, questão da contratação de médicos, principalmente os municípios menores. E aí, com essa transição da OS, que está findando um contrato, é necessário uma contratação de uma PJ, de uma empresa, para, como forma de credenciamento, fazer essa justificativa da gente manter um quadro de médicos dentro aqui do município de Frecheirinha. Observa-se que na mensagem do seu prefeito, no edital, na planilha aí, que tem um edital, que é um valor fixado, porém também tem uns valores que são destacados aí, que é a questão dos feriados nobres, que dobra o plantão. Mas, assim, para dar serenidade à nossa ação, a partir da próxima contratação desses médicos, só vai mais fortalecer a questão da transparência, a questão da organização. A gente não pode ficar refém dessas organizações sociais, senhor presidente. O que acontece, muitos municípios ficam prejudicados por conta que o município faz a contratação de uma empresa ou de uma OS, e aí fica esse travamento, essa dificuldade de contratação de médicos. Quando se trata de saúde, a gente não pode criar um planejamento falho. Você tem que ser eficaz, e aí é o que o nosso prefeito está querendo ajustar, através dessa regulamentação, desse credenciamento para o município de Frecheirinha. É um projeto bem simples, assim, e bem objetivo, para atender os anseios do hospital. E é importante, a partir dessa contratação, a gente, de forma, junto com a Câmara, a Secretaria de Saúde, o Conselho de Saúde, as comunidades, verificar em loco esses médicos, porque aí nós temos a opção de, se o médico não corresponde, podem estar sendo trocado com essa contratação direta. Mas, assim, é importante que todos façam esse devido acompanhamento logo após. Com certeza vai ser apreciado pelos nobres, que o interesse público é o interesse da Câmara, mas o principal, do cuidado à saúde do nosso município. Fique à vontade, o vereador que queira fazer alguma pergunta ao secretário. Só uma perguntinha, secretário, porque, pelo que eu estou vendo, a OS ela já não está mais na nossa cidade, não é isso? Não, de fato, o contrato ainda está em vigência. A partir do encerramento de contrato, é que vai ser publicado o credenciamento para a empresa, então, com contratação direta dos profissionais, os médicos aqui para o município de Frecheirinha. Então, é um pedido que eu lhe faço, viu, secretário? Não deixe ela sair devendo o nosso município, porque aqui já está com mais de 5 meses que eu cobro uma conta que a OS está devendo ao nosso município e ela não pagou. E esse dinheiro já deve estar travado para ser pago ao nosso município, porque vai ficar feio para a administração. Tá bom? Eu lhe faço esse pedido, tá certo? Não, veja bem, vereador, é até importante a gente nós como secretários, vindo até a casa justamente para tirar essas observações. Por isso que uma da pauta do município, a pauta do nosso prefeito, é justamente fazer esses ajustes e essas correções.
como eu falei, a gente não pode pecar em vários erros. A gente está corrigindo a questão OS. A OS no município, ela não é muito vantagem para uma gestão. E aí você identifica muito bem, devendo alguns credores, a prefeitura faz o repasse, e aí, posteriormente, os fornecedores, quem presta serviço, quem fornece um alimento, ou fornece um medicamento, ele tem que ser pago. E aí isso é custeado pelo município. E o município, com coparticipação, ele tem que prestar conta. E aí é o que também, como secretário, nós que representamos aqui a secretaria, eu queria também abrir um espaço aqui para o nosso subsecretário, o Manuelzinho, que está lado a lado comigo, e cobra também por isso. É importante ter essas perguntas, essas observações, que só constrói. Logo após o encerramento de contrato, antes do encerramento de contrato, a gente tem que fazer uns acordos, né, que é importante, para o zelo para o bem público, que é da saúde aqui de Fecheirinha, vereador. Só uma dúvida, Marcílio. Aí é uma PJ que vai contratar médicos. Contratações e a parte diretas. administrativa do hospital vai ser administrada agora pelo município. Pelo município. O prefeito vai indicar alguém para administrar o hospital, a hotelaria, tudo, né? Isso, Aí, sem OS, como era antigamente, né? A parte do sistema aqui, vereadora, é mais direcionada aos plantões. E aí tem no próprio projeto tem o valor dos plantões. Pronto, esse plantão nobre é aquele feriado que paga dobrado, né? Que paga dobrado, que foi uma orientação, uma recomendação dos próprios médicos, né, senhor presidente e demais vereadores, que são Natal, Ano Novo e Carnaval. E aí é mais difícil ainda contratar um médico durante esse intervalo, por isso que a gente chama feriados nobres. E aí a própria administração local, né, faz essa identificação para que, nesse período, o município não possa ser desfalcado com os médicos aqui no Hospital de Fecheirinha. E assim, aproveitando a oportunidade, e também dar um espaço aqui, do ano passado eu estive subsecretário de Saúde, vereador, e aí eu queria, a nossa vereadora, que então secretária Dorinha, eu queria até uma mensagem, né, de agradecimento pela parceria que nós estivemos juntos lá na Secretaria de Saúde e também aqui na Câmara, ela voltando, e o Manuelzinho lá junto comigo lá na Secretaria de Saúde. E é um desafio grande a saúde do município pequeno, né, um município de 16 mil habitantes, pelo IBGE, mas a gente fazendo já o levantamento, o estudo, temos mais de 20 mil habitantes com atendimentos no serviço de saúde. Isso aí para o município é um prejuízo muito grande, mas ao decorrer do ano, a gente, como Secretaria de Saúde, eu peço o apoio, senhor presidente, o apoio dos demais vereadores, para que a gente possa corrigir e que o município não possa ser apresentar uma dificuldade na questão orçamentária de atender muitos habitantes, porém não está contando lá com a cota do município. Mas, assim, a saúde é universal, é para todos, a gente não nega atendimento para ninguém, é um município peculiar, que tem muitos habitantes que trabalham aqui no município e precisam do serviço de saúde, né? E o Hospital Menino Jesus de Praga é um porta aberta, eu digo um porta aberta 24 horas, que vocês aqui, como vereadores, fazem o acompanhamento. A gente lá tem um quadro de funcionário, mesmo, né, com essa parte da OS, a gente destaca, né, o serviço de qualidade que é prestado. Mesmo a gente precisa fazer uns ajustes, às vezes tem uma crítica, às vezes tem uma observação, mas nós, como gestão, a gente tem que pontuar e tem que corrigir o que é melhor para levar saúde e qualidade para todos. Secretário, é só uma coisa que eu acho errado, que o pessoal fica me cobrando, é o tempo de espera no hospital, entendeu? A pessoa vai, passa o meu dia todinho, às vezes não vai bem atendido. É isso aí que eu fico cobrando, isso aí o pessoal fica cobrando a gente. Então, assim, estou passando para vocês isso aí para ver se nós melhora a situação de cobrança, viu? De chamada, viu? Muita pessoa já me procura isso aí, viu? Muito bem, vereador. Até observar que
vez ou outra, senhor presidente, eu estou no hospital. E eu já deparei com essa situação. Porque tem as classificações, né? E vocês sabem que tem a classificação de risco, quem está mais grave, mais grave. Mas é inadmissível, e ontem, eu, diretamente com a diretora, a diretora clínica, que é a doutora Salvineide, a gente pontuou alguns médicos com essa falha. Eu considero uma falha, falha de gestão do hospital, que tem que ser corrigida. É um caso isolado, que já aconteceu e pode acontecer, mas não é justificado. Você tem que corrigir. E a gente está lá para observar isso aí, a gente acata a sugestão, para identificar que é o plantão. Hoje é muito fácil, vereador. No dia que a pessoa esperar pelo atendimento, mesmo leve ou grave, ou na ocorrência, às vezes tem uma emergência, um paciente com AVC, até que a própria profissional, o médico plantão, pode orientar os pacientes ou que não é um quadro grave, se for um caso leve, esperar. Se não, não é justificável a pessoa passar quase mais de 3 horas esperando um atendimento realmente. por conta disso aí. Mas está sendo corrigido, ontem eu citei com ela, e a gente já identificou essas falhas e a gente está tentando corrigi-las. Porque sempre eles têm de justificar, né? Ó, pessoal, tem paciência porque o médico está atendendo assim, um problema mais grave, então tem um pouquinho de paciência, mas vem, passa o tempo lá e não justifica nada, aí fica difícil para eles, né? Isso mesmo. A gente vê também a questão da referência do médico, né? Quando for fazer a contratação, que seja um médico que já tenha alguma referência. Porque aqui, nesse mandato, já chegou cada médico aí, tinha um que constava de short, e acho que era um velho. O pessoal, acho que ele não passou nem 2 dias aí, não, porque... Você sabe quem era? Sei, mas você lembra o que foi explicado, a situação? Sim. Ele chegou numa emergência, ele estava aqui, estava fazendo uma caminhada na avenida, chegou uma emergência, ele foi atender a pessoa. Eu acho que médico, né, a Silvinha, que é enfermeira, vê a situação de uma pessoa, ela não vai pensar 2 nem 3 vezes, vai salvar a pessoa. Né, Mas Silvinha? o tratamento dele não era bom com o povo, não. Porque eu não mas sei foi você, tirado. mas nós tudinho, quando o médico não é bom, chega no nosso ouvido. No meu também chega. É por isso, vou dar logo boa tarde para os vereadores, boa tarde, presidente. Queria agradecer ao Marcílio e dar os parabéns ao presidente. A gente teve na sessão itinerante na Roça Velha, o seu Manelzinho estava presente, e a gente foi pedir de socorro, foi cobrado, porque o médico que estava lá, foi isso, Marcílio? O médico que estava lá, ele só queria atender o máximo de pessoas. Se tivesse 10 pessoas, chegasse mais uma, ele não atendia. Aí eu passei já para o secretário e ele já resolveu, viu, presidente? Por isso é muito importante essas sessões itinerantes, porque lá a gente vai ouvir a comunidade. Você ouviu, né, seu Manelzinho, lá? Sim, deixa eu concluir, né, a parte que eu estava falando. A gente soube desse médico que repercutiu muito mal aqui na cidade, a situação dele, porque o pessoal não interessa saber o que foi, não. Quero saber como é que está o comportamento do médico. E outra coisa também, às vezes eu chego no hospital, às vezes é para visitar uma pessoa, às vezes é para entrar lá, porque realmente a gente pode, né, entrar sem ser horário de visita, nós que somos vereador, é permitido. E às vezes a gente chega, o médico está lá em cima, e a criança queimando de febre lá embaixo. As pessoas sentindo dor. Uma vez até eu mesmo estava com dor, muita dor mesmo. Foi que a Luzleide chegou, vale, mulher, tu não foi atendida ainda não? Porque eu também sou prioridade. Aí eu disse, mulher, não estou nem por mim, mas por essas crianças que estão aí. E ele quase não descia. Então, eu acho que tem que ter o horário para atendimento, tem. O paciente não pode chegar doente, já até grave às vezes, e ficar lá esperando, não, é melhor estar em casa. A mãe está com seu filho em casa, que pelo menos ele está repousando, de certa forma, mas ficar no hospital, sujeito a pegar outras doenças, acho que não é bom, não. Acho que tem que ter uma mudança nesse sentido. Isso aí também eu não condeno, não culpo o município, porque quem está responsável agora é a OS. E a gente observou muita falha desde a primeira OS, que não foi bom. Como o vereador Esse aí que eu estou fazendo essa cobrança ao secretário, para ele chamar a atenção ao povo lá, entendeu? Como o vereador Edivando falou, ficar atento para não deixar os funcionários como ficou a antiga OS, né?
que até hoje colocaram na justiça, tem muita gente aguardando o retorno para receber. Que não pagaram. Não pagaram. mas- Tem gente que desistiu, porque não adianta, tem que Laiane, assinar a nova carteira. Isso aí é salário. Eu estou falando é de compras que fizeram e não pagaram ao comércio da nossa cidade. Fornecedores, Aos né? fornecedores. Ah, entendi. Eu já até sei a sua pauta, vereador. Até Eu sei acho que eu qual a estou sua entendendo pauta. a sua pergunta. Se o prefeito pode, em vez de pagar a OS, assumir esse compromisso de estar passando para os comerciantes. Não, o que eu acho é o seguinte, que todo mês tem que se passar um dinheiro para a OS. Eu acredito que o prefeito pode segurar o dinheiro até ela Pronto, é isso que ele quer saber. definir as Até onde o contas que estão prefeito pode pendentes. ajudar os comerciantes no sentido de reter esse dinheiro. Exatamente. Aí você está falando do Se- servidor, mas é de... Não. Entendi. Fornecedores. Exatamente. Senhor presidente, eu Aproveitando queria aqui- uma parte. Só aproveitando aqui, Nanzinho, aproveitando aqui, presidente, não é sobre o projeto, mas é sobre o concurso, né? A gente já tem aqui, na passada dessa casa aqui, um projeto que foi aprovado do concurso dos agentes de saúde e agentes de EMIAS. E deixamos passar esse ano todinho para a administração se organizar, e aí eu acredito que até abril, né, ver se você já publica, né, sobre esse concurso. Seu vereador, já está o jurídico da prefeitura, juntamente com o prefeito, é uma pauta que o prefeito está interessado em resolver, até porque o recurso federal que entra para os agentes de saúde só entra para o efetivo, não entra para contratado. E aí o município de Frecheirinha tem uma particularidade, coisa que a gente já conversou anteriormente. Não está nem na pauta não, mas só observar a questão que é preciso a gente reorganizar o território. E aí, para a gente organizar o território, precisa também do apoio da Câmara, como se for observado. Tem alguns agentes de saúde que têm muitas famílias, outros menos. A gente tem que organizar, fazer o estudo, para depois a gente organizar e delimitar vagas, de acordo com o que está na lei, ou a prefeitura também ela pode ajustar essa lei para fazer o mais rápido possível esse pleito do concurso dos agentes de saúde. E, como eu falei anteriormente, o município de Frecheirinha já tem um número bem satisfatório de agentes de endemia já efetivo. Mas na lei contempla, né, essas vagas, aí o município ele tem que se adequar, se organizar para fazer esse pleito. Mas, no mais, era isso, questão no nosso projeto, que foi apresentado agora, e dizer para vocês, o principal é o controle de qualidade do nosso atendimento. O médico que vai ser contratado, se ele não estiver prestando serviço de qualidade, está aqui a lei está bem... Está dizendo aqui. Está bem dizendo aqui. Tá. Imediatamente ele tem que ser desvinculado. Mas, repare bem, né? Assim, reparar bem aqui o que a gente vai falar aqui. Mas isso quem faz de forma construtiva. Às vezes a gente observa um mau atendimento, mas vamos avaliar, é o que a gente está fazendo na Secretaria de Saúde, viu, senhor presidente? A gente está compartilhando informações, ideias, propostas, que a gente só consegue avançar dessa forma. Fazer saúde no município pequeno não é fácil. A gente já vem uma pequena experiência, a gente tem que abraçar, tem que dialogar, tem que respeitar uma Câmara, que a Câmara é muito importante para fortalecer o serviço de saúde, porque, infelizmente, a gente não consegue atender a todos. Mas aí está o governo do Estado nos ajudando muito, está o governo federal, e também o nosso município já faz a parte dele, que é dar saúde aqui na ponta para seus habitantes. Passar aqui para o Mandazinho, que quer fazer uso da fala. No mais, era só agradecer. Algum vereador que quiser mais apartear, mas eu passo aqui para o nosso secretário adjunto, Manuelzinho. Manelzinho, fica à vontade, subsecretário. Após o Manelzinho, o vereador Vicente também quer dar uma contribuição. Fica à vontade. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, Eu quero um pouquinho da... Edivando, Marrinha, Manuel Corrêa, Silvinha, vereadora Laiane, vereador Vicente, e o nosso secretário Marcílio. Cumprimentar também os internautas que nos acompanham, dizer que
É um momento gratificante a gente estar aqui, tendo a oportunidade, já nesse mês de janeiro, participar desta extraordinária, já agradecendo a disponibilidade do senhor presidente em ter convocado essa sessão, haja vista a importância desses dois projetos, né? O projeto de aprovação aí para a contratação de novos profissionais de saúde e também da adequação salarial, né, que o Executivo enviou para essa casa. Dizer que nós estamos, nesse pouco tempo, de 2 meses e alguns dias, como colaborador, parceiro aqui na parceria, junto ao nosso secretário Marcílio, tentando corresponder com a missão que a nós foi confiada, né? O trabalho de atuação nossa como agente público, eu posso dizer que não mudou em nada, porque a nossa casa sempre está aberta para o povo, e na gestão, enquanto saúde, lá nós estamos também procurando identificar as carências existentes para melhorar a cada dia, e é assim que vem acontecendo, avançando, procurando valorização dos nossos profissionais de saúde, os espaços nas UBSs, com reformas e equipamentos, modernizando. Dessa forma, a gente percebe, busca constantemente a satisfação, tanto dos nossos profissionais, servidores de saúde, como também da população, que no dia a dia é muito grande a procura, as demandas de pessoas que procuram tanto a Secretaria de Saúde como o hospital, as UBSs, né? E assim, a nossa estrutura, que vem tendo um olhar muito especial da parte do prefeito Gargamel, vem também buscando aprimorar e avançar nos indicadores, que a saúde é o bem mais precioso, a gente sabe a importância que é a saúde para todos nós. Então, Freixeirinha hoje tem essa busca contínua, realizando também treinamentos, capacitações para os nossos profissionais de saúde. É uma busca contínua de aprimoramento, de melhoramento no nosso setor. E isso é muito gratificante. Hoje, o que eu poderia contribuir com o projeto, que o nosso secretário já praticamente explanou de uma forma muito praticamente completa, mas é só contribuir para dizer que, no município pequeno, como todos os senhoras vereadores sabem, e nas gestões que passaram pela prefeitura, a dificuldade sempre foi a contratação de médicos, de trazer para a Freixeirinha médicos plantonistas para contribuir com o serviço de atendimento à nossa população. Esse projeto, como os senhores podem observar, está sendo uma proposta modesta, em termos de valor, para cada plantão de 12 horas de um profissional médico. Porque, se você avaliar, tem médicos por aí que uma consulta custa R$500, R$600. E nós estamos trazendo aqui, o Executivo, o prefeito mandou essa proposta, para um plantão de 12 horas de R$1.700 e poucos. Eu acredito que, se a gente analisar por esse lado aí, em termos de valor, está sendo uma proposta razoável, mas que é importante. Não está se falando assim de grandes vantagens, mas esperamos ser atrativo para os futuros profissionais atender as carências do nosso setor de saúde em Freixeirinha. O mais é desejar aos senhores, nobres colegas, um ano 2026 de bastante produtividade no trabalho do Legislativo, senhor presidente. 2025 foi muito bom, onde eu estive aqui do mês de janeiro até novembro. Aproveito para agradecer a oportunidade que tive, tanto da vereadora Dorinha, que assumiu a saúde nesse período, como do prefeito Gargamel, que nos deu essa oportunidade de apoio, e estaremos sempre à disposição. O que tiver ao nosso alcance, eu, juntamente com o nosso secretário Marcílio, estaremos lá na Secretaria de Saúde, de portas abertas. O nosso celular não é fechado, é aberto para receber sua ligação, seu chamado, qualquer hora que for necessário. A gente não se isolou e jamais vai se isolar para deixar de atender
tanto os nossos colegas como também nossa população. Obrigado, senhor presidente, muito sucesso aí nessa caminhada 2026 que está só começando, né, que é o Poder Legislativo. Obrigado, subsecretário Manelzinho. Vereador Vicente, fica à vontade. Boa tarde a todos, presidente, novos vereadores, secretário Marcílio, subsecretário Manelzinho e ao público. Sobre minha pergunta, Marcílio, sobre 20 vai no hospital, eu vou sempre, à noitinha, a hora mais que eu vou. Sempre, às vezes, lá a gente está lá, a gente vê muitas gente com as pulseiras amarelas, outras vermelhas, outras cores qualquer. A gente vê, Marcílio, que ali parece que dão prioridade a alguém, sabe? A gente vê aqui, às vezes, a pessoa está muito ruim e aquela pessoa está com aquela pulseira esperando já, aí chega outra, que é da família da pessoa que está atendendo e bota na frente e chama, sabe? Eu já vi muito isso aí acontecer, então eu queria que você chegasse, conversasse lá com o pessoal, ou se é atendente que faz isso, para poder acabar com isso, minimizar, porque isso aí é muita reclamação sobre isso, e é ruim, a pessoa está esperando, chega outro na frente, se no caso daquela que está esperando, já, nem que seja a mesma causa, mas está esperando, e aquele que chega na hora e toma a sua frente, vai atendido, vai embora, você fica lá esperando. Isso é muito ruim, né? Já muita gente me reclamaram, eu já vi. Isso aí não foi coisa que me falaram, que eu mesmo vi, próprios olhos. Eu digo, isso a gente tem que conversar com alguém para tomar providência que não aconteça, né? E isso é uma coisa que a gente vê. E outra coisa que a gente vê, que eu sei que não é culpa do município, do secretário, nem do pessoal daqui não, sobre Sobral, esse atendimento, esperar, né? Isso aí é muito ruim, de transferir o pessoal para lá assim, tem que esperar, tem gente que passa até 48 horas esperando e não chama, né? Eu não sei o que acontece com esse problema que esse Sobral, que esse sistema lá é muito lento para atender o povo, né? A gente vê muito isso aí. É uma ocasião que eu sei que a gente não vai resolver não, mas a gente tem menos que falar, entendeu? Bem observado a questão tem a triagem lá, né? Tem uma análise do enfermeiro, do técnico. Eu acredito, vereador, assim, eu respeito a sua fala, mas assim, quando identificar assim, um problema, você pode nos procurar para identificar qual for o horário, qual for o dia. Como eu falei, a nossa gestão tem que estar compartilhada. E assim, o que a gente quer, qualquer vereador da base, do vereador de oposição, secretário de saúde está de portas abertas para receber a todos. Já vem dois mandatos, né? O ano passado, um OS, a gestão passada, um OS. Eu tenho certeza que a gestão passada também teve a mesma dificuldade e a mesma observação que está tendo, né, essa. Mas a gente corrige essas falhas e, assim, se tiver algum problema assim, relacionado a isso aí, pode nos procurar que a gente vai. Porque a gente respeita muito, tem a direção clínica e a direção administrativa, que trabalha lá em parceria dentro do hospital. Eu acredito que os profissionais, técnico de enfermagem, do porteiro ao motorista, todas as pessoas que estão no envolvimento do atendimento do hospital, ela quer acertar. Eu acredito que almeja isso aí. Mas a gente está aberto para, né, algum questionamento de atendimento, pode nos procurar, que eu acho que a direção do hospital, bem representada por uma diretora renomada, né, que já tem uma experiência, que é a Luzileda, e tem a nossa diretora clínica, a doutora Salvineide, acho que está lá para acertar e para fazer o melhor para as pessoas que procuram o hospital. Sim, sobre a Luzileda lá, sobre a diretora é muito boa, atenciosa, muito esperta, tenta ajudar todos, né, tanto A como a B. Ela é uma pessoa que está muito ativa, que a gente acompanha muito o trabalho dela, é uma pessoa excelente, pessoa muito ótima para trabalhar ali, é uma ótima pessoa mesmo. É como eu falei, mas isso aí é uma coisa que conserta, né, a gente conversar, aí tem uma boa conversa, a gente chega e conversa e tudo dá certo, né? E, presidente, eu peço urgentíssimo do projeto, prefeito. Nobre vereador Vicente, só uma parte, é muito louvável a sua observação, e a gente também está sempre nessa sintonia com a direção do hospital, que tem uma diretora altamente qualificada, que é a Luzileida Ximenes, uma pessoa prestativa, e acredito que uma vez ou outra, um caso, uma situação dessa, deve ser por questões de outros pacientes que entra no hospital, 24 horas, de repente chega paciente mais grave, e muitas vezes o médico é solicitado para já dar prioridade para encaminhamentos para Sobral, e isso é contínua, a rotina de um hospital de Frecheirinha, e não só de Frecheirinha, mas de todo o Brasil, né? Eu aproveito esse espaço, senhor presidente, para
externar o nosso sentimento de pesar essas várias famílias que passam por esse momento de dor, de tristeza pelo falecimento. Nós temos o caso do pai da nossa vereadora Aninha, que é o senhor Antônio Tiburcio, externamos aqui nossos sentimentos. O senhor Antônio, aqui do bairro Nova Frecheirinha, esposo da dona Neuza. Lá na Oiticica, tivemos 2 casos de famílias que passam por esse momento difícil. A família do nosso amigo Chaguinha, do nosso amigo Raimundo Costa. Aqui no bairro Lapa, o senhor João e a sua filha Benilda. Um caso atípico, que um pai e uma filha sendo velado e sepultado no mesmo horário. E, enfim, é um momento de pesar que a gente aproveita para externar aqui e registrar o nosso sentimento a todas essas nossos familiares, amigos, que são amigos, todos são amigos da gente. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Obrigado. Só faltou bola de fogo, não? Você registrar também a bola de fogo. Bola de fogo também. Obrigado pela lembrança. Obrigado, senhor subsecretário. O pedido de urgência e urgentíssimo do vereador Vicente está em votação. Quem for contra, se manifeste. Quem for a favor, permaneça como está. O pedido foi aprovado por todos os presentes. Bom, pessoal, já bem discutido o projeto, bem esclarecido aí pelo secretário. Pelo que eu entendi, a administração do hospital voltará sobre a administração do município, não é isso, secretário? Ou seja, a contratação é apenas dos médicos, não é isso? A gente espera realmente que melhore realmente o atendimento. Nós temos recebido algumas críticas em relação a isso. Temos levado até o senhor prefeito essas críticas que a gente tem recebido da população, né? Tem melhorado nos últimos dias, né? Mas a gente crê que com a administração, o município voltando a administrar o hospital, a gente crê que, além de reduzir, né, os valores, reduzir o custo que o município está tendo hoje para manter a administração do hospital com a OS, além de reduzir o custo, né, irá melhorar o atendimento. Então, vou ler aqui os pareceres e depois dos pareceres a gente coloca o projeto em votação, ok? Comissão de Justiça e Redação, autoria, Poder Executivo Municipal de Frecheirinha, parecer número 001/2026, assunto, projeto de lei número 001/2026, visa regulamentar o sistema de contratação de plantões no âmbito do Hospital Municipal, mediante credenciamento por chamamento público em razão do término das atividades da OS. Relatora, Laiane Semião Oliveira. Relatório. O projeto tem como objetivo regulamentar o sistema de contratação de plantões no âmbito do Hospital Municipal, mediante credenciamento por chamamento público, em razão do término das atividades da organização social. Informa que, na situação apresentada, o modelo proposto tornou-se mais apropriado, a fim de se manter a continuidade e a melhoria dos serviços a serem prestados ao município, no intuito de garantir a continuidade, celeridade e qualidade do serviço. 2. Da condicionalidade, legalidade e compatibilidade com a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. O Regimento Interno, nesta casa, nos artigos 43, 44 e 47 do Regimento, compete a esta comissão opinar sobre a condicionalidade, juridicidade e regimentalidade de matérias que lhe forem submetidas. Na Lei Orgânica, o tema saúde encontra-se garantido nos artigos 5º, 9º, 10º, incisos 2, 121, além do previsto na norma condicional em seus artigos 196 e 6º, como direito social universal e contínuo, devendo dos entes federados, estados e municípios garantirem a sua continuidade. Por fim, traz anexo demonstrativo, destacando que os gastos necessários para manter a continuidade do serviço citado no projeto encontra-se dentro dos limites da Lei Complementar número 101/2000, artigo 16. Conclusão. Desta feita, considerando atendidos os aspectos legais quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, esta relatoria manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei, uma vez que atende aos requisitos da condicionalidade, legalidade e juridicidade, bem como a eventuais decisões em curso. É o parecer, o qual submeto para apreciação dos membros desta comissão. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Frecheirinha, Ceará, 23 de janeiro de 2026. Laiane Semião Oliveira, relatora. Vota com o relator Vicente Paulo de Aguiar, presidente.
Silvia Lúcia Souza Aguiar Araújo, membro. O parecer aqui é o da Comissão de Finanças e Orçamento, né? O número do parecer é o 001/2026, do Poder Executivo. O projeto é o 01/2026. Eu vou ler aqui o que diferencia, né, do relatório do parecer da Comissão de Justiça e Redação. A relatora é a Francisca Parente de Aguiar, a vereadora Dourinha. O relatório. O citado projeto visa regulamentar o sistema de contratação de plantões no âmbito do Hospital Municipal mediante credenciamento por chamamento público, em razão do término do contrato da atual organização social, OS, tornando-se indispensável um novo meio de contratação visando assegurar a continuidade do serviço de saúde em Frecheirinha. Além da motivação acima, o projeto informa que a regulamentação do sistema de contratação de plantões de saúde para o Hospital Municipal de Frecheirinha, no que se refere ao impacto financeiro, garante que o impacto orçamentário financeiro é totalmente compatível com a capacidade financeira do município. O projeto ressalta que o modelo de credenciamento, ato administrativo de chamamento público, que visa a contratação em igualdade de condições de todos os interessados que sejam hábeis a prestar o serviço em nível de excelência exigido pela administração pública municipal. Aspectos orçamentários e contábil, financeiro, conformidade com a lei de responsabilidade fiscal. Quanto a esse tema, o artigo 44 e 48 do regimento compete a esta comissão opinar e emitir parecer sobre assunto desta natureza, a fim de averiguar sua adequação às contas municipais, e especialmente quanto ao exigido pela legislação federal, no caso, a Lei Complementar 101/2000. Conforme verificado no demonstrativo de impacto financeiro, o município aponta o resumo dos valores, natureza e estimativa de impacto financeiro e global, em atendimento aos limites exigidos na Lei Complementar Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, citado no artigo 16, inciso 1. Diante do exposto, a Comissão de Orçamento e Finanças opina favoravelmente à aprovação do projeto de lei sobre análise. O projeto encontra-se apto para a tramitação e deliberação pelo plenário desta Casa Legislativa em regime de urgência. Sala das sessões da Câmara Municipal de Frecheirinha, Ceará, 28 de janeiro de 2026. Francisca Parente de Aguiar, relatora. Laiane Seminha Oliveira, presidente. Ana Maria Portela Aguiar, membro. Alguém quer discutir os pareceres? Então, vamos para a votação. Projeto de lei 001. Projeto de lei número 001/2026, juntamente com os pareceres, estão em votação. Fique à vontade aí aos seus tablets. O projeto de lei 001, juntamente com seus pareceres, foram aprovados por todos os presentes. Dando sequência aqui na pauta. Gabinete do Prefeito, ofício número 007/2026, Frecheirinha, 21 de janeiro de 2026. Excelentíssimo senhor Manuel Aurélio Alves da Rocha, presidente da Câmara Municipal de Frecheirinha, assunto: encaminhamento de projeto de lei municipal número 002/2026, pedido de urgência e urgentícia. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar o projeto de lei municipal número 002/2026, que dispõe sobre a atualização de salários, vencimentos, proventos e vantagens de servidores públicos municipais em razão do reajuste do salário mínimo nacional, acompanhado de sua respectiva justificativa e do demonstrativo de impacto orçamentário financeiro para apreciação e deliberação do plenário. Requeiro a tramitação em regime de urgência urgentíssima, considerando que a matéria possui caráter legal e obrigatório, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2026, sendo imprescindível sua célere apreciação para que não haja prejuízo aos servidores públicos municipais. Atenciosamente, Francisco Mesquita Portela, prefeito municipal. Projeto de lei municipal 002/2026, de Frecheirinha, 21 de janeiro de 2026, dispõe sobre a atualização dos salários, vencimentos, proventos e vantagens dos servidores públicos do município de Frecheirinha em razão do reajuste do salário mínimo nacional e da outras providências. O prefeito municipal de Frecheirinha, Ceará, encaminha à Câmara Municipal de Frecheirinha
Para apreciação e votação do seguinte projeto de lei municipal. Título 1, das disposições gerais, capítulo 1, do objeto e da finalidade. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a atualização de salários, vencimentos, proventos e vantagens pecuniárias dos servidores públicos do município de Frecheirinha, ocupantes de cargos e provimentos efetivos, bem como dos servidores contratados temporariamente e cargos comissionados, cujo vencimento mensal parecido até janeiro de 2026 seja inferior ao valor estabelecido neste artigo. Artigo 2º. A atualização de que trata esta lei tem caráter de adequação legal, não se confundindo com a revisão geral anual, aumento real ou reestruturação de cargos e carreiras. Título 2 do valor mínimo da remuneração, capítulo 1 da fixação do valor mínimo. Artigo 3º. Para o exercício de 2026 fica fixado o valor de R$ 1.621, o valor mínimo da remuneração mensal dos servidores públicos municipais descrito no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto no caput, considera-se como base de referência a carga horária semanal de 40 horas de trabalho. Artigo 4º. Os servidores com jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais perceberão remuneração proporcional à perspectiva carga horária, observado o valor do salário mínimo nacional vigente. Título 3º do critério da atualização das classes e categorias. Capítulo 1, da vinculação ao reajuste do salário mínimo. Artigo 5º. Para fins de aplicação desta lei, a adequação da remuneração mínima observará as seguintes regras, conforme a categoria funcional. 1. Servidores públicos municipais em geral, ocupantes de cargos efetivos ou contratados temporariamente, cujos vencimentos não possuam piso salarial próprio definido em legislação federal condicional, terão sua remuneração ajustada ao valor mínimo fixado nesta lei. 2. Pedreiro e eletricista efetivo do município, regido pela Lei Municipal nº 643/2025, terão seus salários atualizados acompanhando o reajuste do salário mínimo nacional, preservados os percentuais, vantagens e critérios específicos previstos na legislação própria. 3º, agentes comunitários de saúde, agente de combate a epidemias e agente de vigilância sanitária, regido pela Lei Municipal nº 646/2025, de que dispõe a equiparação dos vencimentos dos cargos, observarão o piso salarial definido em norma condicional da legislação federal específica, correspondente aos 2 salários mínimos nacionais vigentes, com a aplicação automática dos reajustes legalmente estabelecidos, devendo ser integralmente observadas as demais disposições percentuais, critérios e condições previstas na referida lei, que permanece plenamente vigente. Quatro. Conselheiros tutelares cuja remuneração é disciplinada pelo artigo 44 da Lei Municipal 558/2022 e pela Lei Municipal 667/2025 terão sua remuneração atualizada para o exercício de 2026 em razão do reajuste do salário mínimo nacional, passando a corresponder ao valor de R$ 2.431,50, equivalente a 1,5 um salário e meio. Salários mínimos nacionais vigentes permanecendo inalteradas e plenamente aplicáveis às demais disposições da legislação municipal específica. Parágrafo único. O disposto neste artigo não altera, revoga ou substitui as leis municipais específicas que regem cada categoria, limitando-se a assegurar o cumprimento do valor mínimo legal da remuneração. Capítulo 2. Dos cargos de provimento em comissão. Artigo 6º. Os cargos de provimento em comissão regidos pela Lei Municipal nº 628/2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em nível restrito aos cargos simbolizados a partir do CC8, terão seus vencimentos básicos atualizados para o exercício de 2026, de modo a adequá-los ao valor do salário mínimo nacional vigente. Simbologia. Vencimento, representação e total. CC8, o vencimento de R$ 1.621, representação R$ 1.482, um total de R$ 3.103. CC9, o vencimento de R$ 1.621, representação R$ 1.182, um total de R$ 2.803. CC10, vencimento R$ 1.621, representação R$ 982,
um total de R$ 2.603. CC11, o vencimento R$ 1.621, representação R$ 682, o total R$ 2.303. CC12, R$ 1.621, que é o vencimento, representação R$ 482, um total de R$ 2.103. O CC13 tem um vencimento de R$ 1.621, a representação é 0 e o total R$ 1.621. Parágrafo 1º, a atualização prevista no CAPT aplica-se exclusivamente ao vencimento básico. Parágrafo 2º, não haverá qualquer alteração dos valores da verba de representação, permanecendo inalterados os montantes fixados nos anexos 2 da Lei Municipal nº 628/2025. Parágrafo 3º, a adequação prevista neste artigo tem caráter estritamente legal, não configurando aumento real, reestruturação remuneratória ou modificação da hierarquia dos cargos comissionados, limitando-se ao cumprimento do salário mínimo nacional. Das disposições orçamentárias, o título 4 e administrativo. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal, podendo ser suplementadas, se necessário, observando os limites e condições estabelecidas na Lei Complementar Federal 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo seus efeitos financeiros que retroagem a 1º de janeiro de 2026, conforme estabelecido pelo Decreto Federal número 12.797/2025, revogado as disposições em contrário. Passo da Prefeitura de Frecheirinha, Estado do Ceará, aos 21 de janeiro de 2026. Francisco Mesquita Portela, Prefeito Municipal. Justificativo. Projeto de Lei Municipal 002/2026 dispõe sobre a atualização dos salários, vencimentos, proventos e vantagens de servidores públicos do município de Frecheirinha, em razão do reajuste do salário mínimo nacional e da outras providências. Excelentíssima mesa diretora da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhoras e senhores vereadores. Submeto a elevada apreciação desta Casa Legislativa o incluso projeto de Lei Municipal 002/2026, que dispõe sobre a atualização dos salários, vencimentos, proventos e vantagens pecuniárias do serviço público do município de Frecheirinha em razão do reajuste do salário mínimo nacional para o exercício 2026. A presente proposição tem como finalidade exclusiva promover a adequação legal da remuneração dos servidores municipais ao novo valor do salário mínimo nacional fixado em R$ 1.621, conforme estabelecido pelo Decreto Federal número 12.797/2025, assegurando o cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal. Ressalta-se que a medida não se confunde com a revisão geral anual, aumento real ou reestruturação de cargos e carreiras, tratando-se apenas de ajuste obrigatório para garantir que nenhum servidor público municipal perceba remuneração inferior ao mínimo legal estabelecido. No tocante aos cargos e provimento em comissão, a proposição limita-se à adequação do vencimento básico, sem qualquer alteração na verba de apresentação ou na estrutura hierárquica prevista na Lei Municipal 628/2025, que reforça o caráter estritamente legal da medida. Destaca-se ainda que o projeto contempla a proporcionalidade remuneratória para os servidores com jornada inferior a 40 horas semanais, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da razoabilidade. Diante do exposto, considerando o caráter legal, obrigatório e constitucional da matéria, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do projeto de lei. Passo da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, Estado do Ceará, aos 21 de janeiro de 2026. Francisco Mesquita Portela, Prefeito Municipal. Demonstrativo de impacto financeiro orçamentário, artigo 16, inciso 1, Lei 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, projeto de Lei Municipal 002/2026, o objeto, adequação dos salários, vencimentos, proventos e vantagens dos servidores públicos municipais ao salário mínimo nacional vigente para o exercício 2026. A natureza do impacto.
O impacto financeiro decorrente da proposição possui caráter obrigatório e legal, uma vez que decorre diretamente da atualização do salário mínimo nacional, não configurando criação de despesa discricionária, aumento real de remuneração ou ampliação de vantagem. Estimativa do impacto financeiro. A atualização incide exclusivamente sobre 1. Servidores efetivos temporários e comissionados cuja remuneração básica encontra-se inferior ao salário mínimo nacional. 2. Adequação proporcional das jornadas inferiores a 40 horas semanais. 3. Ajuste do vencimento básico dos cargos comissionados a partir do símbolo CC8. Estimativa global do impacto financeiro. O impacto financeiro corresponde à diferença entre o valor anteriormente praticado e o novo valor do salário mínimo nacional, aplicado apenas aos vínculos que se encontram abaixo do piso legal. Trata-se de impacto previsível, controlado e compatível com a evolução natural da folha de pagamento. Considerando que já é prevista a atualização automática em razão do salário mínimo, não há criação de nova despesa, mas apenas adequação de valores já previstos. Conclusão: diante do exposto, conclui-se que o projeto de lei municipal número 002/2026 atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, não gera impacto financeiro incompatível com o orçamento municipal, limita-se ao cumprimento de obrigação constitucional e legal. Passa da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, Estado de Ceará, aos 21 de janeiro de 2026. Francisco Mesquita Portela, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Quem quiser fazer o pedido de urgência urgentíssima, fiquem à vontade. Boa tarde a todos, senhor presidente, mesa diretora, senhores e senhoras vereadores, povo presente. Eu queria só aqui me informar por que o reajuste dos professores não já está na casa também. Porque o piso já foi decidido. Elas já estão na ativa desde segunda-feira, né? Nem o recesso que era para ter, dos 15 dias, não houve. E assim, mas depois manda. Sim, mas acontece que cada vez que manda, se demora, fica muito o que elas irão receber, porque recebe retroativo, e o imposto de renda também vai lá para cima. Já basta o que foi descontado no repasse de imposto de renda, que em outros anos, nunca os professores pagaram imposto de renda de repasse. E, infelizmente, esse ano tiveram que descontar. Aí eu queria saber, porque os professores é a categoria que mais trabalha. Não estou menosprezando os outros, não. Porque na saúde também faz o seu trabalho, mas a categoria de professor, ela luta com criança, ela luta com pai de aluno, com o povo mesmo da escola, e ela não pode parar. Não pode, ter o tempo, eu vou ficar em casa hoje. Não, não pode, porque se fizer isso, não tem quem assuma a sala. Então, eu acho que é uma classe que precisa ser mais valorizada. O dinheiro que entra do Fundeb é muito dinheiro, não é pouco. E 70% é justamente para pagar os funcionários da educação, colocando professores e também os funcionários que trabalham na escola, que são ligados à educação. Então, eu acho que deveria ter esse cuidado de valorizar o professor, porque o professor é quem está ali no dia a dia, o professor é quem está ali com os pais dos alunos, o professor é que está todo o tempo atuando. No dia que ele falta, a escola tem um certo prejuízo, porque muitas vezes não tem nenhum substituto. Eu vi um caso aqui, agora este mês, morreu o sogro de uma professora, e o diretor queria que a professora fosse dar aula. Só que a lei diz que sogro é 5 dias de folga que a pessoa tem, para ficar em casa, para guardar o sentimento. Como ela disse que não ia poder ir, que não estava em condições, ele mandou ela botar substituta. Ela me ligou, disse, não bote, não. Você não tem direito de andar botando substituta, não, porque você está gozando uma coisa que é o seu direito. E, assim, eu acho que os professores, eles são pessoas esclarecidas. Então, não adianta querer fazer as coisas com o professor, porque ele sabe revidar. E aí, parece que ela não mandou substituto e nem foi. Aí acho que eles tiveram que ficar. Porque 1 dia, 2 dias, só foi 2 dias que ela ficou, porque o outro era sexta, sábado, domingo. Aí, nesses 2 dias, tem gente na escola, pessoal, que fica parado, que não está em sala de aula, que pode muito bem pedir o plano ao professor e substituir. Não é nem um bicho de 7 cabeças. Então, eu quero aqui só me manifestar, eu não sei se é a Laiane, que é a líder do prefeito, quem é que está sendo, pedir
para mandar também o projeto dos professores, né? Porque, é como diz, já começaram, já estão na ativa, são merecedores, e nós sabemos que dinheiro tem, porque a verba do Fundeb é uma verba que tem muito, 70% é para ser pago o pessoal que trabalha na educação, e os 30% é para manter os transportes, manter as escolas, fora o dinheiro dos professores e dos servidores também, porque todo mundo que trabalha na educação hoje recebe dos 70%. Vereadora, será que não vem um aumentozinho a mais, né, vereadora Laiane? O governo deu 5,4, né? Foi. É o piso dado pelo governo. Vai que o nosso prefeito não dá um pouquinho a mais, né? Tem prefeito Está que já estudando deu essa 7, possibilidade? a gente vê na internet. Vereadora, eu perdi um pouquinho das falas do prefeito, agora no início das aulas, ele esteve com o Fagner e com todos os servidores. Ele falou sobre isso daí, mas eu vou trazer aí na nova sessão, ele deu o retorno, tá bom? Ótimo. Bem Porque claro, se ele for sim. pagar, até porque se ele for pagar realmente querer agraciar os professores, ele tem que ter um tempo para se organizar. Não, né? eu sei que ele vai repassar e vai ser mais do que os outros. Então, ótimo. Isso eu sei. Então, pronto, eis muito, viu, vereadora, do custo. É até interessante, você já foi à prefeitura esse ano, aí, já? Não, ainda não fui, É bom porque você ir lá. ele é ocupado, eu também correndo Não, mas é de um bom você lado tirar pro um dia para ir lá para outro. A Ruth chegou o esclarecer. menino ontem, eu agora em casa. Ah, é verdade. Bom, pessoal, enquanto isso, alguém vai querer pedir urgentíssimo? Peço urgentíssimo para esse projeto. Vereador Vicente, eu pedi... Opa. Ele pede aos vereadores, só quem pode pedir, o plenário é que tem que decidir. É o vereador, né? E aí, ou seja, ele faz o pedido à Câmara, né? O vereador acata esse pedido, algum vereador aí pede e coloca no plenário. O plenário negar e o projeto tramita normal, entendeu? Bom, o pedido de urgência urgentíssima do vereador Vicente, referente ao projeto de lei do Executivo, está em votação. Quem for contra, se manifeste. Quem for a favor, permaneça como está. O pedido de urgência urgentíssima foi aprovado por todos os presentes. Vou ler aqui os pareceres e, posteriormente, a gente coloca em votação. Comissão de Justiça e Redação, autoria Poder Executivo Municipal de Frecheirinha, parecer número 002/2026, assunto. Projeto de lei número 002/2026 dispõe sobre a atualização dos salários, vencimento, proventos, vantagens de servidores públicos do município de Frecheirinha, em função do reajuste anual do salário mínimo. Relatora, Laiane Semião Oliveira. Relatório. O citado projeto tem como finalidade adequar o valor da remuneração de servidores municipais ao patamar do novo salário mínimo, no valor de R$ 1.621, em conformidade com o Decreto Federal número 12.797/2025. A justificativa, o projeto deixa claro que a medida não guarda relação com a revisão geral anual, aumento real ou reestruturação de cargos e carreiras, visa garantir que nenhum servidor público municipal perceba remuneração inferior ao mínimo legal estabelecido, da constitucionalidade, legalidade, compatibilidade com a lei orgânica municipal e regimento interno. O regimento interno desta casa, nos artigos 43, 44 e 47, compete a esta comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade de matérias que lhe forem submetidas. No plano federal, o decreto número 2.797/2025, a consonância com a política de valorização para o salário mínimo previsto na Constituição de 88 do governo federal, promove reajustes anuais com reposição da inflação e ganhos reais, a fim de manter atualizado o poder de compra do salário mínimo. No âmbito do Executivo Municipal, as leis número 643/2025, 646/2025, 558/2022 e Lei 667/2026, que trata dos cargos de pedreiros e eletricista efetivo, agentes comunitários de saúde, agente de combate a epidemias e agente de vigilância sanitária e conselheiros tutelares, respectivamente, o reajuste será aplicado. Por fim, a lei orgânica nos artigos 17, 19, 47, 53 e 141 trata da matéria, bem como autoriza a medida proposta. Em conclusão, desta feita, considerando atendidos os aspectos legais
quanto à condicionalidade, legalidade e juridicidade, esta relatoria manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei, uma vez que atende aos requisitos de condicionalidade, legalidade e juridicidade, bem como a eventuais decisões em curso. É o parecer, o qual submeto para apreciação do membro desta comissão. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Frecheirinha, Ceará, aos 23 de janeiro de 2026. Laiane Semião Oliveira, relatora. Vota com o relator Vicente Paulo de Aguiar, presidente. Silvia Lúcia Souza Aguiar Araújo, membro. O outro parecer tem a mesma finalidade. Eu vou ler aqui só apenas o que diferencia. A Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer é o número 002, assunto, né, sobre o projeto número 002. A relatora é a Francisca Parente de Aguiar, vereadora Dourinha. O relatório. O citado projeto tem como finalidade adequar o valor da remuneração dos servidores municipais, o patamar do novo salário mínimo, valor de R$ 1.621, conforme o decreto federal. A justificativa do projeto deixa claro que a medida não guarda relação com a revisão geral anual, aumento real ou reestruturação de cargos e carreiras, posto visa garantir que nenhum servidor público municipal perceba remuneração inferior ao mínimo legal estabelecido. Prevê ainda que, na hipótese de verificação de impossibilidade de implementação de qualquer parcela prevista, o Poder Executivo poderá, mediante justificativa formal e prévia autorização legislativa, readequar o cronograma de aplicação dos reajustes, no intuito de garantir o equilíbrio fiscal e financeiro do município. Aspecto orçamentário, contábil e financeiro, conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto a esse tema, o artigo 44 e 48 do nosso regimento compete a esta comissão opinar e emitir parecer sobre assunto dessa natureza, a fim de averiguar sua adequação às contas municipais e especialmente quanto ao exigido pela legislação federal, no caso da Lei Complementar 101/2000, conforme verificado no documento estimativo de impacto financeiro anexado à proposta sob análise. O reajuste proposto encontra-se nos limites definidos no artigo 16 da Lei Complementar 101/2000. Para tanto, o projeto prevê, na justificativa enviada pelo Executivo, que a implementação de cada etapa do reajuste está condicionada ao cumprimento das regras estabelecidas pela Lei Complementar Federal 101/2000, resguardando o equilíbrio das contas públicas e que impacto financeiro. Desta feita, o projeto atende aos princípios de transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos, conforme exigido pelo artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, de que trata a transparência fiscal e a prestação de contas obrigatória. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Orçamento e Finanças opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei sob análise. O projeto encontra-se apto para a tramitação e deliberação pelo plenário desta Casa Legislativa em regime de urgência. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Frecheirinha, Ceará, aos 28 de janeiro de 2026. Francisca Parente de Aguiar, relatora. Vota com relatora Laiane Semião Oliveira, presidente. Ana Maria Portela Aguiar, membro. Pronto. O projeto número 02/2026 está em votação, juntamente com seus pareceres. Fiquem atentos aí aos seus tablets. O projeto número 002/2026, juntamente com seus pareceres, foram aprovados por todos os presentes. Então, agradecer a todos os vereadores presentes. Se alguém tiver algum informe. Já, senhor subsecretário. Pronto. Muito bem. Quero dizer que os nobres colegas, sobre a questão do regimento interno, né, foi colocado, eu coloquei no grupo aquele dia, vereador, o número do doutor Leandro, coloquei, né? Pronto. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a questão do regimento interno, algumas coisas, fiquem à vontade, né? O doutor Leandro está aí à disposição para receber essas alterações, as situações, ok? Aí fiquem à vontade. E algumas outras ideias que acho que o regimento não está contemplando, fique à vontade também em apresentar essas ideias, que aí, nesse caso, a gente já coloca em tramitação na primeira sessão, caso esteja tudo pronta as propostas, ok? Senhor presidente, eu queria aqui fazer uma moção de pesar ao senhor Antônio Tiburcio, né, que faleceu na segunda-feira,
e a gente tinha muito apreço por ele. Ele já morou bem próximo à residência do meu tio, inclusive encontrava muito ele por lá. É pai da nossa vereadora Aninha, e eu quero aqui deixar os nossos pesos, todos nós, né? O nosso voto de pesar pelo falecimento dele. E dizer para a Aninha que é assim mesmo, é difícil a gente perder os pais da gente, ninguém quer, a gente tem um pouco de egoísmo, mas muitas vezes eles não tem mais nem como se cuidar, às vezes nem quer mais continuar vivendo, muitos deles, quando chega a uma certa idade, é desse jeito. Só que a gente, no egoísmo da gente, a gente quer que ele sobreviva sempre. E o senhor Antônio foi um grande homem, um excelente vizinho, que ele era vizinho lá do meu tio, e uma pessoa bem comunicativa, ele tinha amizade com todo mundo. Ultimamente, ele estava mais, a Aninha dando mais assistência, né, a ele. Mas eu quero deixar aqui o voto de pesar e dizer para todos os familiares que a gente também manifesta os nossos sentimentos. Quero me solidarizar aí a vereadora Marrinha, né, e sobre essa moção de pesar ao senhor Antônio Tibus, pai da vereadora Aninha, né, e quando a gente for finalizar a sessão, eu peço um minuto de silêncio, né, em homenagem, né, a essa passagem do senhor Antônio Tibus em nosso município, né, tanto que contribuiu com a nossa cidade, desenvolvimento local, né, e estender aos demais falecidos esta semana, que foi várias pessoas assim seguidamente, tá certo? Aí estendi aí a palavra agora ao vereador, ex-vereador Manelzinho, suplente de vereador, subsecretário. Fica à vontade, Manelzinho. Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, eu resolvi ficar mais alguns minutinhos na casa exatamente para deixar esse convite. Em nome da Secretaria de Saúde, nós estaremos realizando neste dia 30, a partir das 8 da manhã, uma audiência pública da saúde pública de Frecheirinha. Sexta-feira, dia 30, aqui nesta casa. Acho que o Alexandre já foi comunicado, né? E a gente aproveita para convidar os senhores e senhoras, que seria uma grande honra contar com a presença de vossas excelências, tá bom? Estaremos aqui, será sexta, a partir das 8 da manhã. De já nós agradecemos. Estamos mobilizando a sociedade, as lideranças, o Conselho Municipal de Saúde, e a presença dos senhores vereadores, com certeza, será muito importante. Obrigado. Registrar ali a presença do vice-prefeito Carleone Júnior. Fica à vontade, Carleone. Chegou no final, mas chegou. Alguém tem mais algum informe? Pronto. Eu peço a todos ficarem de pé. A gente ficar aqui 1 minuto de silêncio, em homenagem póstuma ao senhor Antônio Tiburcio e demais que faleceram durante esta semana, né? Nos associando aqui do pedido de moção de pesar da vereadora Marrinha. 1 minuto de silêncio, por favor. Por não ter mais nada a tratar,
Em nome do povo freixeriense, com a permissão de Deus, declaro a sessão extraordinária encerrada. Muito obrigado a todos. Tenham todos um restinho de semana. E passando na primeira sexta-feira de fevereiro, estaremos aqui abrindo os nossos trabalhos legislativos e regimentais. Obrigado, vice-prefeito, pela presença. Todos os vereadores e vereadoras.